Neste vídeo vamos explicar o exercício que estamos a visualizar, vamos explicar como resolver. Trata-se de um problema do cotidiano que utiliza a função logarítmica. Isto é um exercício que foi extraído de um exame nacional de há uns anos atrás e temos assim que a altura em metros de uma criança do sexo masculino pode ser expressa aproximadamente em função do seu peso por esta expressão que estamos aqui a ver. Ou seja, a altura da criança é menos 0,52 mais 0,55 vezes o ln do seu peso, em que o ln representa o logaritmo na base e. E queremos, recorrendo a métodos analíticos e utilizando apenas a calculadora para cálculos numéricos, resolver cada uma das linhas que seguem. O Ricardo tem 1,4 metros de altura. Admitindo que a altura e o peso do Ricardo estão de acordo com a igualdade referida, qual será o seu peso? Ou seja, dão-nos a altura do Ricardo e pedem o peso. Ora, nós sabemos que temos aqui nesta equação uma relação entre a altura e o peso e, portanto, vai ser possível tirar o peso para uma altura de 1,4. A linha B. Verifique para qualquer valor de P, a diferença A de 2P menos A de P é constante. E queremos um valor aproximado dessa constante e a sua interpretação no contexto da situação descrita. Vamos então à linha A. Temos que, como a altura é igual a 1,4, vamos colocar no lugar da altura 1,4 e igualar à expressão em P para obter o P. Temos aqui uma equação, então, que tem uma incógnita que é o P. Isolando o logaritmo num dos membros, pode ser no primeiro, nós podemos passar o menos 0,52 para o primeiro membro, fica 1,4 mais 0,52, é o que temos aqui. Seguida dividir por 0,55, uma vez que está a multiplicar o 0,55 por lnp, pode passar a dividir para o outro lado. E depois então, naturalmente, que se temos 1,4 mais 0,52 sobre 0,55 igual a lnp, também o lnp é igual a 1,4 mais 0,52 sobre 0,55. Pode-se fazer de várias maneiras. Se nós passássemos a expressão para o primeiro membro, ficaríamos aqui com menos, mas depois multiplicávamos ambos membros por menos 1 e chegávamos finalmente a este resultado. Agora, para obter o valor de P, temos que utilizar a definição de logaritmo. Sabemos que a definição de logaritmo diz-nos que logaritmo na base A de um número positivo x é igual a y, é equivalente a ter x igual a elevado a y. Ora, aqui temos então, se o ln de P é logaritmo na base E, então temos que a incógnita P fica E, que é a base logaritmo, elevado ao segundo membro. Fica, portanto, que o P fica E elevado a esta expressão, uma vez que 1,4 mais 0,52 é igual a 1,92. Numa calculadora científica, obtemos que o P é aproximadamente 32. E, portanto, temos a situação como era pedida. Era o resultado em quilogramas arredondado às unidades. E agora vamos dar a resposta. Deve sempre apresentar a resposta. O Ricardo pesa aproximadamente 32 kg, ou seja, com 1,4 metros de altura, vai ter um peso aproximadamente 3,2 kg. E surpreendam-se, porque este valor é mesmo um valor credível. Estou certo que em muitas crianças com esta altura o peso andará próximo de 32 kg. É claro que haverá exceções, mas esta função dá-nos, portanto, uma situação normal. Vamos então para a linha B. Pedem-nos para provar que a diferença entre A de 2P e A de P é uma constante. Para obter o A de 2P, basta-nos substituir na expressão o P por 2P. E fica, portanto, a expressão, só que no lugar do P tem 2P, menos a própria expressão inicial. E agora, observa-se que menos 0,52 pode simplificar com este menos 0,52, depois desembaraçado de parênteses, e ficamos, portanto, com 0,55 ln 2P menos 0,55 ln de P, colocando o 0,55 em evidência, ficamos com esta expressão aqui. E agora, tendo em conta que quando subtraímos dois logaritmos com a mesma base, mantemos a base dos logaritmos e dividimos os argumentos, tal e qual como aqui apresentamos, temos, portanto, que podemos escrever a expressão na forma 0,55 vezes ln 2P sobre P. E agora, tendo em conta que 2P sobre P é igual a 2, para P diferente de 0, que é o caso, não há ninguém com 0 kg, vamos ter que a constante que era pedida é 0,55 vezes ln de 2.
Pedia-se também para determinar um valor aproximado desta constante e interpretar. Portanto, numa calculadora científica, chegamos ao valor aproximado de 0,38, com duas casas decimais. E a interpretação que vamos fazer deste valor vai ser que a diferença de alturas de duas crianças do sexo masculino, em que uma tem o dobro do peso da outra, é 38 cm, ou se quiséssemos 0,38 metros. Portanto, o que nós temos aqui é A de 2P menos A de P. Portanto, dado um peso P, temos aqui a comparação com o peso 2P. Portanto, a altura para 2P menos a altura para P. Portanto, a diferença de alturas de duas crianças em que uma tem o dobro do peso da outra. Portanto, aqui o que está a dizer é que é de 38 cm. Isto vale independentemente do peso. Portanto, há pouco tínhamos chegado ao peso do Ricardo, que era 40 e poucos quilos. Ou melhor, era 32 quilos. Significa isto que se tivéssemos o dobro de 32, que é igual a 64, a diferença de alturas de duas crianças que tivessem essa relação de pesos, uma com o dobro do peso da outra, seria aproximadamente 38 cm. É o modo como devemos interpretar este resultado.